Nós estamos vivendo o surrealismo dentro da loucura. Anteontem eu falei aqui dos hospitais privados que pediram socorro ao SUS, não foi? Sim. Quando a Constituição define que a rede privada é auxiliar do SUS. Isso dá uma dimensão do que estamos enfrentando. Agora, e eu recebi não vou colocar no ar porque é uma coisa privada, um troço dramático. Os anestésicos estão acabando e os neurobloqueadores, de que precisam os hospitais para fazer a intubação. Entende? Precisa de anestésico, porque é uma coisa traumática. E precisa de neurobloqueador, porque é preciso diminuir a atividade cerebral para fazer a intubação. E esses remédios estão no fim, o estoque dá para mais 20 dias. E o governo não se encarregou de mandar comprar a tempo. Porque o nosso ministro da Saúde estava muito ocupado em colocar no ar um aplicativo que recomendava a qualquer pessoa que reportasse ali algum sintoma tomar cloroquina, ivermectina e outras porcarias que, acreditem, alguns vagabundos estão tentando justificar. Nunca houve escória como essa. Então as pessoas já estão morrendo, já faz tempo, por falta de UTI, né? Morreu um jovem aqui em São Paulo, Renan Ribeiro Cardoso, de 22 anos, né? Morreu 2 dias depois da entrada no pronto atendimento de São Mateus, na Zona Leste. 22 anos. Ah, foi incúria do governo do estado. Não, não tem mais vaga, não tem mais lugar, não dá mais tempo. Morreu um funcionário da área de relações públicas, relações com clientes do Grupo Estado, de 31 anos, sem comorbidade. Brasileiros estão morrendo sufocados porque não há UTIs, porque não há respiradores. E agora nós chegamos a um estágio ainda mais grave da crise. Mesmo tendo essa infraestrutura, se não se liberarem os entes públicos e privados para fazer a importação direta desses remédios, a infraestrutura estará ali e a intubação não terá como ser feita porque faltarão os remédios. Ou então se fará a um custo, a um sofrimento para o paciente, que é uma coisa desmesurada. Mas, queridos, eu falava ontem com um grande médico, tem uma importância fundamental nesse quadro que está aí. Conversa em off, porque é uma conversa dura. E a confirmação. Muita gente está morrendo também porque já não temos mais pessoas que saibam intubar. Intubar é uma operação muito delicada e muito perigosa. Aliás, eu alertei isso aqui lá no começo, acho que o Valio Beno lembra. Sim. Que um médico muito próximo a mim disse, olha, e ele tem uma experiência bastante boa, né? E ele disse, eu não me atrevo a intubar. Eu não me atrevo a intubar. Nada disso é surpreendente. Tudo isso era absolutamente previsível, tudo isso era absolutamente sabido, tudo isso estava no horizonte. Isso decorre da incúria, da irresponsabilidade, das teses erradas que hoje infelicitam milhares de famílias, destrói o sistema de saúde e destrói a economia. Destrói a economia também.
Nós temos aí o Banco Central elevando o juro. E desculpem, eu tentei ler todos os justificadores da elevação, ninguém conseguiu explicar. Mas vá lá. Está elevando o juro porque o absurdo que Jair Bolsonaro perpetra no país dia a dia eleva o dólar elevado passa para os preços, o remédio conhecido por essa gente é elevar juro, só que elevar juro não vai fazer baixar o dólar a ponto de mudar os preços. Juro você sobe quando você tem uma inflação de demanda. Muita gente querendo comprar e o preço subindo. Aí você recolhe dinheiro para comprar menos. Não é que Bolsonaro está destruindo a saúde, ele está destruindo a economia também. O futuro. A troco de quê? Não sei. Ah, não, é que ele não queria que a economia... A economia, ele fabricou. A crise que está aí foi ele que fabricou. Como é que os Estados Unidos estão saindo do buraco com vacinação ampla e sem muito dinheiro que eles estão enfiando na economia? Aliás, o maior desde do Roosevelt. Contrariando todas as teses dos liberais babacas aqui do Brasil, esse bando de rapapé que só sabe especular. O ex-governador de Goiás, Heleno Cândido, morreu esperando uma vaga de UTI, dentro de uma ambulância. Um ex-governador de estado. Dá para você imaginar como estão aqueles que não foram governadores de estado. Morreu, morte cerebral, o Major Olímpio, senador por São Paulo. Se caracterizou pelo bolsonarismo mais radical, depois acabou rompendo com o Bolsonaro. Não foi um rompimento à esquerda, nada disso, né? Foi ali uma coisa de desentendimento, mas morreu. Um sujeito, um ex-policial, como diria Bolsonaro, um atleta. A Covid está matando crianças, está matando jovens. Não é mais uma coisa das nossas avós, como disse aquele. Lembra? O discurso das nossas avós, todo mundo morre um dia. Não é mesmo, presidente? Prefeitos desesperados vão ao governo pedir oxigênio, que não tem. Essa crise não cai, para usar a expressão de um pensador, da árvore dos acontecimentos. Isto é assim mesmo. Essa crise foi fabricada. Essa crise foi uma escolha. Essa crise decorre de medidas adotadas e de omissões clamorosas. Essa crise é uma soma de crimes de responsabilidade e de crimes comuns. E é por isso que as forças políticas que tiverem juízo, não estou falando que todo mundo tem que se unir, não é isso não. Eu sei que disputa é disputa, acabou. Agora precisa descobrir qual é o campo que as une e deixar as restrições para quando o navio chegar ao porto. E no que diz respeito à justiça, que ajudou ao judiciário, os setores dele, que ajudaram esses setores a produzir esse desastre que está aí, porque esse inferno que nós vivemos deriva da destruição da política, né? Por isso eu gostei muito de ver na pesquisa Poder Data Band, que foi divulgada ontem, o Sérgio Moro com 60% de rejeição, com apenas 6% de intenções de voto,
E claro, quando eu fui ver depois no detalhe para quem migrariam os votos de Moro, na esmagadora maioria migram para Bolsonaro, porque eles são a mesma coisa. Bolsonaro é fruto de Moro, que o escolheu para ministro depois. E são tão iguais que não conseguiram conviver. Então, os senhores do judiciário que têm um juízo. 56% dos brasileiros, segundo o Datafolha, acham que Bolsonaro não tem condições de ser presidente da República. Eu concordo com eles. Mas ele é o presidente da República. E um impeachment é difícil. Então tem que ir levando. Agora é preciso pensar que há futuro no Brasil. E tem que ser construído. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou nesta quinta-feira que é preciso ampliar a vacinação e aumentar o número de leitos para, aspas, evitar essa agonia e esse vexame internacional. É verdade, Arthur Lira. Se você não der nome aos bois, não adianta nada. Vai dar nome aos bois e fazer a cobrança a quem deve? Se o presidente não souber que você tem instrumentos aí em mãos, que você pode acionar, eu estou me referindo às denúncias de impeachment, para ejetá-lo daquela cadeira, se ele insistir no delírio, ele não vai respeitá-lo. O que ele vai fazer é ficar oferecendo cargo para sua turma. E aí esse discurso não serve para nada. O colapso está no Brasil inteiro. É bom que se saiba. E o caos está se avizinhando, que é etapa posterior ao colapso. O colapso é quando você chega ao limite e dá uma travada na coisa. O caos já é a desordem decorrente dessa paralisação. É bom que a gente tenha isso claro. É isso aí. Então quer dizer que diante de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro passou a dizer a coisa certa, é isso? Não. Então vai lá, Rolimberg. No momento mais crítico da pandemia, o presidente questionou hoje o motivo da lotação das UTIs. Ele estava falando ali com apoiadores em Brasília e sugeriu que pessoas internadas por outras causas estariam sendo contabilizadas como casos de Covid. A gente separou o vídeo do presidente. Um tio meu morreu no mês passado. Morreu com Covid? Tá vendo aí? Olha só, eu fiz aqui, hipotético. Qual é a pergunta dele? Eu sabia que eu ia cair. Morrer de Covid? Parece só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupado. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades? Lógico que a gente quer solução, a gente lamenta qualquer morte. Agora, por que existiu o lockdown? Foi